Começar o Tá Esperando o Quê? Podcast que conta histórias de pessoas reais que pararam de pensar e começaram a agir. E o tema de hoje é como vendas pode transformar vidas. E meu convidado de hoje aqui é Thiago Pavuna, que é empresário, trabalha com educação e também faz intermediação de vendas de caminhão. Bem curioso, né? Thiago, seja bem-vindo ao Tá Esperando o Quê? Podcast. Valeu, obrigado pelo convite aí. Satisfação em estar com você aí. Muito bom. Para a gente começar, Thiago, conta um pouquinho quem você é, de onde você veio, o que você faz e uma curiosidade que ninguém sabe sobre você. Leandrão, eu sou natural de Campos, é uma cidade chamada Campos do Goytacazes. É uma cidade de petróleo, né, do segmento de petróleo muito forte e do interior do Rio de Janeiro. Sou natural, nascido e criado lá. Vim para São José há mais ou menos uns 15 anos. Hoje eu sou pai de 3 filhos, sou casado, tenho uma escola de idiomas aqui no bairro aqui de São José e trabalho também fazendo aí essa intermediação, como você colocou aí, de veículos pesados. Eu costumo dizer que eu faço tudo, né? Eu vendo tudo, né? Vendo até minha mãe se for necessário, só não entrego. Né? Vender eu vendo, só não entrego. Muito bom. E conta uma curiosidade, o que ninguém sabe sobre quem não te conhece, ou quem conhece você que não sabe, conta para o pessoal aí. Uma curiosidade bacana é sobre o meu sobrenome, é Pavuna. E no Rio tem, né, um bairro, né, chamado Pavuna, e muita gente, quando eu me apresento Thiago Pavuna, fala, você mora, principalmente quando eu me relaciono com pessoas do Rio, você é da Pavuna, né? Eu falei, não, eu tenho que explicar que eu nunca nem pisei na Pavuna, é apenas meu sobrenome, que é Thiago Pavuna. Já procurei também saber dos meus avós, que é por parte do pai, né, o meu sobrenome, mas ninguém soube explicar da onde que veio a origem Pavuna. Muito bom. Diria o Zeca Pagodinho, né? Na feirinha da Pavuna. Maravilha. Tiagão, conta pra gente aqui um pouquinho da sua história aí. A gente tem como tema hoje falar um pouco sobre vendas e como vendas realmente pode transformar vidas. Como você caracteriza que vendas foi essencial, fundamental para fazer você chegar onde você chegou hoje? Leandro, eu cito, né, sempre que eu devo tudo às vendas. A venda me formou, o meu caráter, a venda me deu tudo que eu tenho hoje, a gente está conquistando ainda, tem muita coisa para conquistar, mas assim, eu sou de uma realidade, eu tenho 44 anos, e eu sou de uma realidade de uma família também humilde de Campos. Meu pai era caminhoneiro, né, motorista da Itapemirim, viação antiga, nem sei se tem ainda viação Itapemirim, e minha mãe é do lar, então meu pai também criou 3 filhos. Então, com muita dificuldade. Então, a gente não teve muito acesso a fazer faculdade, essas coisas que a gente tem hoje, essas ferramentas. Então, como todo adolescente, né, eu também fiquei naquela fase rebelde, né, de o que eu faço da minha vida. Tinha cabelo ou não? Eu era cabeludo, né? As vendas me deixou careca, apesar de dever, eu devo a minha calvície até as vendas. E nessa procura, né, do que a gente vai querer ser, né? Quando você é criança, você brinca de carrinho de bombeiro, você quer ser bombeiro, né? Depois você quer ser policial, depois você quer ser... Então você vai, né, colocando e a vida te coloca em outros lugares. E a venda, eu digo que foi a venda que me achou, não foi eu que achei a venda. Foi a venda que me encontrou ali e graças a Deus eu sou muito feliz nessa profissão que eu escolhi. Muito bom. Qual foi o momento que você percebeu que realmente as vendas seriam o caminho para você prosperar, para você alcançar os seus objetivos? Teve um momento que isso aconteceu, como você disse, que as vendas que te encontraram, né? Você não foi atrás das vendas. Isso acontece muito, né? Para quem as pessoas acabam, não tem nenhuma vaga aí na sua empresa, pode ser até em vendas, né? Normalmente é isso que as pessoas falam. Exatamente. Mas quando você percebeu que isso era a chave realmente da sua vida? Na verdade, assim, sem saber, eu já trabalhava, já atuava com vendas, né, desde moleque. Depois que a gente vai aprendendo um pouco mais, né, a criança com 2 anos, meu filho de 1 ano e meio se vende o tempo todo, né, quando ele quer algo em casa, ele se vende o tempo todo, né, fazendo uma gracinha, uma risada, para que a gente compre a ideia daquilo que ele está querendo. Só que muita gente não entende que vendas é um processo de estudo também.
Como você estuda para ser advogado, quando outra pessoa estuda para ser administrador de empresas, a vendas precisa também de estudo. Quando eu comecei, eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa noção. Então a gente vai vendendo ali, né, de forma aleatória. E de fato ali eu cito que o divisor de águas ali para mim foi quando de fato eu entrei numa escola de inglês multinacional, né, de um grande empresário, hoje chama-se Flávio Augusto, né, e que chama-se WhatsApp. Foi quando eu entrei na WhatsApp. Aí me fizeram enxergar o que de fato é a vendas, aonde vendas te leva, e ali eu tive a certeza, é isso que eu quero fazer. Muito bom. Até então você teve outras experiências também com vendas, mas que fazia por inércia, né? Ia só fazendo, não tinha técnica, não tinha treinamento, ou não tinha estudado para ter um melhor proveito do que você fazia, certo? Exatamente. Você comentou também nos bastidores aí que você serviu o exército, né? Sim. Como foi essa experiência do exército? Tem alguma lição que se conecta a vendas ou que foi bom ou ruim para você na sua trajetória profissional hoje? Total, total. O exército, eu servi o exército, né, na fase de todo adolescente ali, né, de 18 a 19 anos. Como eu tinha perdido meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, então eu fiquei ali 3 anos sem aquela figura masculina de fato ali junto comigo, apesar do meu X, enfim, mas não tinha uma figura masculina. E eu já era um desejo meu de servir, né, o exército, eu servi Curioso, né? Enquanto as pessoas normalmente... Exatamente, mas é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Hora que você quer ser bombeiro, hora que você quer ser bancário, hora que você, né? Você fica, quando você ali tá formando ali o seu caráter de adolescente, ali você quer as opções. E é claro que eu não tinha tantas opções como o jovem tem hoje, né? E o exército, eu falei, cara, eu vou entrar no exército e vou fazer carreira. A minha ideia era essa, entrar no exército e fazer carreira no exército. E acabei ficando fiquei no ano. E o que o exército me ajudou em relação a isso, a vendas? A disciplina. A disciplina. A vendas, né, um bom vendedor, ele também precisa ser disciplinado. Para ele conquistar, para ele bater as metas, ele tem que ter uma disciplina aqui ali. E o exército me ajudou bastante nesse sentido. Muito bom. E muito bom você falar de disciplina, né? Porque a gente que acaba estudando muito esse tema de vendas e tudo mais, existe muito no mercado esse aspecto, né? Esse pensamento de que vendedor é o cara chato, ou vendedor é o cara bom, o cara que tem dom, e etc. Por que você acredita que o vendedor tem que disciplina e aonde a disciplina entra para quem quer ser um bom vendedor? Primeiro, em relação a vendas, né, a métrica está muito ligado ali a metas. Né? Vendas sem metas não existe, não é vendas. Né? Você precisa ter muito claro ali as suas metas estabelecidas ali, aonde você quer chegar, quanto de dinheiro você quer colocar no seu bolso, para onde você quer ir. É lógico que isso aí também tem que ser atrelado à instituição onde você está trabalhando. Né? A empresa também precisa te dar tais ferramentas, senão você vai trabalhar e ficar dando burro em ponta de faca, né? Passei 10 anos trabalhando numa empresa, não cresci, não ganhei dinheiro, não fui para lugar nenhum, né? E também não avancei. E quando você sai, você se vê perdido, mais perdido do que quando você já tinha entrado há 10 anos atrás naquela empresa. Então, a disciplina, ela tem que estar claro em relação ao que você está buscando, né? Como eu falei, e da onde se essa empresa, de fato, onde você está, te proporciona essa questão. Até então, eu trabalhava por osmose, né? Eu trabalhava para pagar conta. Então, eu trabalhava com vendas por isso que eu falo que a WhatsApp foi um divisor de águas, era trabalhar para pagar contas. Então, naquela época, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não lembro muito, né? Mas eu tinha meus 20 e poucos anos, então era minha festa, minha balada, minha noitada, sair com a namorada, um cinema, alguma coisa do tipo, e não tinha muita... Mas sem ambição, né? Exatamente, sem muita ambição. Só o que o negócio te proporcionava era os custos que você tinha para pagar. Então Exatamente. Você não procurava nada mais. Exatamente. E aí qual foi esse ponto de virada na WhatsApp que você percebeu que talvez não tivesse limite, os seus sonhos, os seus objetivos? Pessoas.
O que me virou a chave, de fato, foi pessoas. O ambiente, né? Hoje eu entendo muito disso e eu explico muito disso até para os meus filhos. O ambiente, ele te molda, né? Pro bom ou pro ruim. Pro lado bom ou lado ruim. Então, como eu estava nessas empresas, que eu trabalhava por osmose, como eu te falei, eu também não tinha uma referência. Eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, fazia minhas vendas, mas eu não tinha uma referência de, olha, eu quero chegar aqui, em tal lugar. Então, quando você não tem essa referência, né, aquela velha história, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? E quando eu fui para o WhatsApp, eu comecei a ter contato com pessoas em outro nível, né? Social, financeiro. E eu falei, calma aí, né? Eu também quero fazer parte disso aí. É legal, eu quero fazer parte disso. E a WhatsApp foi divisão porque ela me proporcionou, né? A WhatsApp proporcionou isso para mim e falou, olha, você também pode chegar. O Flávio sempre fala isso. Porque até então, o que acontece, né, o Leandro? Eu não tinha formação, eu não tinha feito faculdade, eu não tinha curso técnico. Então, quando você, na década de. Início da década de 90 ali, né? E começa a ir para o mercado de trabalho sem um curso, sem faculdade, você vai fazer o quê? Né? Vendas. Não sabe fazer, vai para vendas, né? Tinha muito essa questão. E por isso que eu falo que a vendas me encontrou. E quando eu fui para o WhatsApp, que eu comecei a ter esse contato, eu falei, opa, para aí. Mesmo faltando essas ferramentas de estudo e tal, eu posso aprender isso também? Pode. Foi onde eu mergulhei nesse universo. Muito bom. E você, né, seguindo esse aspecto que o Flávio Augusto fala bastante, né, de você poder chegar onde você quer, colher os seus sonhos, atingir os seus objetivos, o ambiente te moldou, te proporcionando esse acesso, né? Fazendo com que você tivesse uma referência próxima e não tão distante para que você realizasse isso. Mas qual o preço que você precisou pagar ou precisa ser pago para atingir esses objetivos, né? A gente falou um pouco sobre disciplina e tal, mas que preço você precisou pagar para poder colher esses frutos e estar presente nesse ambiente sem ter que sair, né? As pessoas, não necessariamente porque você está lá, você é eterno e fica lá, você precisa merecer estar, né? Então, qual foi o preço que você precisou pagar para atingir os seus objetivos no final? Leandro, eu lembro que na época da WhatsApp, a gente tinha as metas muito bem estipuladas e metas rigorosas. E eu lembro muito bem que na época tinha um futebol do meu bairro, onde meus tios, meus primos se reuniam, os amigos, para jogar aquela famosa pelada, como se diz no Rio, todo sábado, 4 da tarde, né? E como eu trabalhava com vendas, metas e tal, eu precisava, como é que era o trabalho? Eu trabalhava na WhatsApp, que era um curso de idiomas. Então eu precisava entrar em contato com pessoas que pensavam, né, estavam pensando no momento em estudar inglês, encontrar essas pessoas e fazer a matrícula dela. E por muitos sábados, né, eu não fui a essa pelada, né, porque eu preferi ficar na empresa fazendo as minhas ligações. Então, enquanto a maioria ia embora meio-dia do sábado, né, um churrasco, eu ficava na empresa até 9, 10 horas da noite para bater minhas metas. Mas isso era uma condição obrigatória da sua função ou era uma decisão sua de ficar mais tempo? Era uma decisão minha, né? Logicamente em conjunto com a liderança também, porque assim, eu penso que quando você tem um time, é igual futebol. Tem que estar todo mundo jogando em prol daquele... Se você tem um jogador do seu time que faz gol contra, tá fora do time. Então, assim, não era imposto isso, mas como eu tinha referência da minha liderança e eu queria chegar ali onde eles estavam, e eles também ficavam com a gente. Então isso também me deixava confortável em falar. Falei, cara, para aí, eles já chegaram e ainda continuam aqui. Por que eu que não tenho nada, não conquistei nada, não vou ficar, né? Então isso me fez enxergar e eu ficava ali com eles assim, mas não era nada imposto, era porque eu tinha minha ambição. O Flávio sempre fala os 3 pilares do vendedor, né? E um deles é a ambição. E eu tinha essa ambição, foi despertada em mim essa ambição, porque todo mundo tem. Só falta alguém de fato ali despertar, né? Trabalhar ali com você da maneira correta ali. É aquela velha história do carvão. Quando você tira o carvão, né? O braseiro pegando fogo ali, você separa, ele vai ficar apagado. Se você voltar ele para o fogo, ele vai reacender. Muito bom. Maravilha. E você fala bastante do Flávio Augusto, além dele como, né, como personalidade, hoje é super referência
como empresário e muito nesse papel de vendas, tem outras pessoas que te inspiraram lá dentro da WhatsApp ou fora da WhatsApp nesse aspecto de vendas? Ou pessoas que se inspiraram no passado, dentro desse tempo que você ficou lá, ou atualmente, que você acompanha, que você segue e tudo mais? Hoje a inspiração, né, continua sendo assim, o Flávio como referência por tudo que conquistou. E nesse processo, quando eu trabalhava lá, as próprias lideranças, né? Nós tínhamos aí gerentes que lidavam com a gente, diretores também nacionais que lidavam diretamente com a gente, fora do Flávio. E aí a gente vai enxergando, como eu falei, da questão do ambiente. E aí você começa a não ver somente a WhatsApp, quanto outras empresas também, né? E cases de sucesso de pessoas que chegaram e construíram gente do nada. O próprio tem um Geraldo Rufino também, que eu gosto bastante dele, né? Que mexe com sucata. Então, assim, que veio do nada também e criou o império. Então, assim, a gente acaba se espelhando nesses cases de sucesso também. Mas tem alguém lá dentro da WhatsApp ou fora outras pessoas, um nome que você fala, esse cara mudou a minha forma de agir? O Flávio, a gente fala com o Flávio por tudo que ele construiu, mas a gente não tinha uma rotina diária diretamente com o Flávio, então era delegado ali, né, aos diretores e o gerente. Eu lembro de um diretor chamado Gerson Carvalho. Na época ele era de Curitiba e a minha unidade que eu atuava era em Campos e a gente se comunicava pelo Nextel. Antigamente tinha um radinho que você apertava, aperta para falar e solta para ouvir. Hoje você tem WhatsApp, ligação de vídeo, ligação não. Naquela época nossa era só o radinho mesmo para você conversar. E ele foi um grande mentor para mim, o Gerson Carvalho. Me ajudou bastante também, me clareou muito também a minha... Porque as vendas, assim, é muito fácil falar quando tudo vai bem. Quando você está vendendo, você é ótimo, maravilhoso. Mas você vai ter momentos de baixa também, né? Então, se você não tiver preparado ali, ou pelo menos tiver alguém que te dê esse suporte ali no momento de baixa, você acaba quebrando. Aí você fala, olha, obrigado pela vaga, estou entregando aqui, vou deixar isso aqui, não é para mim, vou fazer outra coisa, né? Porque vendas é muito difícil, porque é cobrança. Você tem que estar também questão aberta à cobrança. A cobrança ela vai vir e ela faz parte do processo. Então, um dos mentores também que me ajudou bastante foi esse aí, Gerson Carvalho. Pegando esse gancho sobre cobrança, sobre nem sempre as vendas vão bem, né? Em algum momento dessa sua fase, você pensou em desistir, em tentar outra coisa, sair da empresa ou buscar outras atividades profissionais que não vendas? Total. Como eu falei, a gente nem sempre entregava as metas, né? A gente fazia tudo, eu tenho muito mais acerto do que erros, né? Mas nem sempre a gente entregava os resultados. E assim, tem hora que dá vontade de desistir de fato. Eu falei, cara, por que tá todo mundo avançando? Por que tá todo mundo fazendo faculdade? Por que tá todo mundo andando de carro zero? Por que tá todo mundo e eu ainda não? Né? Então eu tava ali, batalhando e tal, correndo atrás do meu sim. Mas sim, várias e várias vezes eu falei, cara, amanhã eu não volto para a empresa. E por que você não desistiu? Ou o que foi feito essencial para que você não desistisse? Porque eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás e falava, cara, da onde eu vim? E olha que eu já conquistei até aqui. Então, assim, e também uma lição do exército, né? Para trás você não volta. Então, assim, sempre olhar para frente. Imagina uma guerra, você vai querer voltar, falar, agora eu não quero mais, porque já tá no meio da guerra, agora você tem que ir. Então, o que não me deixou desistir também foi isso. O meu propósito, da onde eu sei que eu podia mais. Porque, assim, quando você não bate a meta, a grande maioria quer usar, né? Foi uma culpa dele, culpa daquele gerente, culpa daquele consultor, culpa da empresa que não me dá o suporte, né? Ao invés de você, de fato, olhar para quem de fato é o culpado. E o culpado é aqui, você que não entregou. Então, quando você começa, de fato, fazer esse exercício, não entreguei a meta tal, mas onde eu errei nesse mês? Minha meta foi estipulada, para aí. Porque naquele dia, naquele futebol, eu abri mão de ficar ligando e fui pro futebol, né? Não estou dizendo que você tem que fazer isso todos, mas se você quer, de fato, abrir mão de alguma coisa, se você quer conquistar algo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa em determinados momentos. Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Que não existe equilíbrio, né? Sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que colocar mais energia, mais força, caso contrário, você vai ficar sempre
Exatamente. não atingindo bons resultados em nada. E você contou aí toda essa trajetória, como foi importante dar o WhatsApp na sua vida, todo esse processo de vendas. Em que momento você decidiu, então, que agora era a hora de ser o seu próprio chefe, né? Ser empresário, ter o seu próprio negócio? Qual foi o seu ponto de virada que te conectou isso? Por que que você pensou nisso? Qual foi o motivador, né? E como foi essa experiência de virar a chave de funcionário para empresário? A própria WhatsApp, ela te forma para isso. Eu lembro bem que na época que nós trabalhávamos, a WhatsApp chegou a ter, foi a maior franquia de escola de inglês do Brasil e do mundo, chegamos a ter 400 escolas. Muitas delas entre ex-funcionários, né? Então tinha essa cultura dentro da empresa, da escola, onde você se destacava, né? Virava ali um gerente sênior, um gerente máximo, ou até um diretor, e aí você já assumia uma nova unidade, né? E aí desse Era um fato plano de carreira. era um plano de carreira. Então aquilo já era ali plantado para todo mundo ali que tivesse esse desejo e corresse atrás. Então, como eu sempre trabalhei ali, eu falei, cara, eu quero também um dia me tornar também, sair da onde que eu vim. Como eu falei, olhava para trás e falei, pô, olha de onde eu vim, que não tinha nada, olha o que eu tô conquistando e aonde eu vou chegar. Então eu sempre tive muito claro em se me tornar franqueado de uma escola de inglês também no segmento. Não deu para ser do Flávio, né? Hoje eu sou franqueado em outra rede, outro negócio também, mas foi justamente aí que eu falei, olha, eu quero ser um franqueado, eu quero me tornar um dono de escola. E em que momento apareceu a parte de caminhões na sua vida? Foi por uma questão pessoal, do seu pai ter trabalhado com isso, e aí ficou ali, né, dormindo na sua vida por algum tempo até que você foi atrás, ou também como vendas caiu no seu colo e aí você despertou esse processo? Porque uma coisa é ter uma escola, né, formar pessoas, educação, idiomas, outra coisa é você trabalhar com caminhões, né, compra, venda e etc. Como isso foi parar na sua vida? Isso, na verdade, também me encontrou, né? Foi vendas, tudo isso é em relação a vendas, mas me encontrou. Por quê? Teve um período que foi até o período de transição de vendas do Flávio, da própria rede WhatsApp, que o Flávio acabou vendendo, e eu saí do grupo, né? Nesse período, já estava em São José, eu acabei saindo do grupo, e nisso a gente fazendo uma conversa com um amigo aqui, outro ali, um network aqui com outro, e tinha um amigo que falava muito no segmento de caminhões. E começou a me chamar essa atenção também do pesado, talvez pelo meu pai, como você colocou, ter sido caminhoneiro e tal, né? Aquele universo dos pesados. Eu sempre fui fã do motor, do caminhão funcionando, né? Daquela logística toda. Eu vi meu pai cheio de graxa, mexendo no Mercedinho lá na época. E aquilo também me chamou. Quando eu fui conhecer esse universo de pesados. E eu comecei também, aí eu fui fazer um trabalho como vendedor, eu atuei como vendedor de uma empresa chinesa, né, de caminhão chinês, aqui no Brasil. Sabia que tinha caminhão chinês aqui. Tem. Isso em 2012. Tinha uma montadora chinesa que se instalou no Brasil e trazendo os caminhões para cá. E aí eu entrei, fui fazer um trabalho de vendas, né, atuei com vendas, né, nessa empresa. E depois eu saí. Como eu saí, eu já tinha também uma expertise dentro do negócio e uma carteira de clientes. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu trabalhar, foi onde eu descobri o repasse, né? O repasse de veículos, de pesados. Que não é compra e venda, é intermediação. É uma intermediação. Você tem alguém que quer vender e alguém que quer comprar. E alguém que quer comprar. Porque ele é muito específico, esse mercado. Ele é diferente do nosso carro, vamos dizer assim. Você tem um veículo, você quer trocar de carro, você vai ali na concessionária e ele diz, olha, eu te pago X, tá bom, você dá a diferença e pega o carro. No caminhão isso não acontece. Não tem um seminovo, não tem uma loja de seminovos onde ele pega, absorve o seu, você sai com um caminhão zero. Então você, dono do seu caminhão usado que quer comprar o novo, você precisa vender esse caminhão, né? Então você precisa colocar ele no mercado aí. Só que você, exemplo, ou seja ele físico, ou um caminhão, ou seja dono de transportadora. Não é o seu negócio vender caminhão.
Imagine, você vai botar o seu caminhão, toda hora vai vir no seu portão. Ó, tá vendendo esse caminhão? Ah, mas esse caminhão tá arriscado aqui. Aí, mas você não faz meia? Então, muita gente não tem essa paciência, né, de fazer essa tratativa de venda. Aí é onde eu entro com a minha consultoria, né, Pavuna Caminhões, e a gente vai lá, faz essa tratativa, chega no valor que fica bom para quem está comprando, bom quem está para vendendo, e a gente faz essa revenda, essa intermediação. Você recebe uma comissão do vendedor. Dessa venda aí, a gente tira um comissionamento. E como é esse mercado hoje? Você tem muitos concorrentes ou você anda sozinho? Ou o mercado igual o imóvel, assim, tem várias pessoas trabalhando com isso? Sempre tem gente comprando e vendendo? O pessoal vai me matar aqui, né? Porque assim, ela é diferente. É como se fosse o corretor de imóveis. Só que o imóvel você tem o Cresce por trás, você vai ter que fazer uma prova, você tem que tirar. Ali não, a gente vai ali na rua mesmo, descobrindo. Então a gente trabalha muito com parceiros, né? Por que é um dos nossos principais parceiros? Os vendedores, né? Que estão ali, porque você é o dono do caminhão, você vai tirar um pedido com alguém. Certo? Então, esse vendedor fala, olha, tem tal fulano, tem tal cliente, está precisando vender tal caminhão. E aí ele quer comprar um novo. Ele quer comprar um novo e ele tem esse daqui para fazer. Então, essas parcerias que a gente tem hoje, graças a Deus, eu tenho essa parceria ao longo do Brasil inteiro, né? Hoje eu atendo clientes no Brasil inteiro, mas é através de parceiros que a gente chega nesses clientes. Muito bom, bem diferente. E considerando esses dois negócios seus que você faz hoje, ambos são recorrentes ou você tem um que é mais negócio, outro que é mais ocasional? Como que a sua vida hoje ela funciona de forma empresarial, né? Qual de atenção, de resultado, retorno? Hoje eu coloco, quando eu comecei no segmento do pesado, durante 2012 até 2015, eu praticamente só vivi disso. Né? De caminhão. De caminhão. Que foi aquela época da Copa do Mundo, né? 2014, Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasil, obra para tudo quanto é canto, tudo quanto é lado, e obra caminhão, né? Então foi de fato ali, foi uma das melhores fases, né? Inclusive para quem trabalha, quem já vendeu caminhão, para concessionárias, foi a BNDES, tinha uma tarifa muito baixa para quem queria comprar o caminhão zero. Tinha transportador que comprava 100, 200 caminhões, né, através do crédito do BNDES na época. Então, sim, foi bem fomentado esse segmento. Em 2015, né, que veio a crise, e aí deu aquela baixa. Você não já vendia tantos caminhões como você vendia no mercado antigamente. E aí eu precisava fazer, para aí. Né? Não posso ficar muito tempo sem... Mas você estava em concessionária ou você... Não, eu já estava 100% intermediação. Né? Eu estava 100% intermediação. Foi onde eu retornei para o WhatsApp e fiquei até 2017. Entendi. E aí, hoje, seus negócios, mais escola ou mais caminhão? Aí hoje o meu tempo é mais para minha escola. Caminhão ele virou assim, ele é a minha profissão, ele tem o meu negócio, eu tenho a empresa, Pavuna Caminhões e tal, mas ele é mais uma oportunidade. Então assim, hoje eu faço bastante filtro, né? Porque tem coisa que não vale a pena. O esforço. Então, o esforço. Então, hoje eu faço um filtro quando chega determinado produto ou veículo e vejo se realmente vai valer a pena eu colocar energia naquilo dali, né? Senão eu deixo passar. Mas hoje eu coloco aí 60-40. 60% eu estou mais envolvido com a escola. Muito bom. E dentre a sua jornada toda que você já viveu e tudo mais, o que você considera hoje a sua principal conquista, né? Ou seja pelo aspecto empresarial, seja porque a vendas levou você para isso, né? Você fala assim, cara, eu nunca pensei, né? Você comentou várias vezes aqui sobre de onde você veio, aonde você está. Alguma coisa que eventualmente você pensou, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse ter feito, ter conquistado, ter realizado isso. Mas pode ser no âmbito pessoal? Pode, qualquer coisa. Minha família. Mas você pensava em ter uma família ou não? Pensava, mas não do jeito que... Não com 3 filhos. Não com 3 filhos. Não, filhos é maravilhoso. Né? Meus filhos são umas bênçãos. Eu tenho 2 meninas do primeiro casamento, né? A Manuela de 13 e a Valentina de 10. E agora no segundo casamento eu tenho o Cassiano de 1 ano e meio. Então, assim, tudo que eu olho para trás, tudo que eu conquistei foi através
E também, principalmente agora que a gente está conquistando também, é a questão da família. A família hoje, para mim, é o pilar essencial. Sem meus filhos, sem o apoio dos meus filhos, sem o apoio da minha esposa, a gente não tem, já tem as metas agressivas do nosso dia a dia. Então, se eu não tiver esse conforto, né, e também a questão de proporcionar isso para eles, né, de proporcionar algo melhor para eles, coisa que eu não tive quando criança. Vamos falar de futuro, então. Considerando sua família, considerando seu aspecto pessoal, profissional, qual é o seu objetivo agora? Você falou que está com 40 e poucos anos. Mas tem lenha ainda para queimar. Tem muita lenha para queimar. Cabelo já não tem o mais. Cabelo né? não. Mas eu compartilho dessa dor. Então, você vê que o... Apesar de que atualmente dá até para você colocar, né? Mas você sabe que até inclusive curioso isso também. Nós já tivemos esse embate lá em casa, com minha esposa, com meus filhos e tal. Até uns amigos em comum falaram, por que você não faz implante, por que você não bota? Eu particularmente falei, cara, eu não coloco, para mim não me vejo mais cabeludo, vamos dizer assim. E nem eles, nem minhas filhas, nem minha esposa. Eu falei, não, deixa ele assim, deixa do jeito que tá. Eu também não é nem... Eu não tenho sequer vontade. Eu queria até o reverso. Algum aspecto que pudesse tirar de vez sem ter que ficar raspando. E é isso, uma curiosidade também, né? As pessoas pensam que, o cara é careca, só não dá trabalho, só acordar. Cara, dá um trabalho de ficar toda hora, não sei você, mas a minha rotina, cada 2 dias eu tenho que ficar raspando. Então, o meu tá até grande porque eu não cortei. Entendeu? Eu ia até cortar hoje, mas na correria não deu tempo. Mas assim, é até uma curiosidade sobre os carecas também. Os carecas também sofrem. Dá trabalho. É menos trabalho ter cabelo do que ser careca. Por isso que eu queria uma solução, você aí que tá assistindo, queria uma solução para tirar e não precisar colocar mais. Não precisar ficar raspando, não precisar ficar fazendo nada. Mas conta aí, qual que é o seu sonho hoje? Qual é o seu objetivo de vida? Onde você quer chegar? O que você... tem nas suas metas aí, já que a gente está falando muito de metas, vendas e tal, qual é a sua próxima meta, seu próximo objetivo e o que você está fazendo para chegar lá? Leandrão, hoje a minha principal meta é continuar o trabalho dentro da escola de inglês e multiplicar as minhas escolas. Essa é uma meta que nós estamos trabalhando ali, firme ali, nós temos uma equipe muito competente trabalhando com a gente, coordenadores, professores, recepcionistas, vendedores, trazendo essa cultura que eu aprendi, né, na outra empresa e me proporcionou esse crescimento. Da mesma forma a gente transporta isso também e proporciona isso para eles também. Então, uma das metas que a gente tem, inclusive a meta minha com eles, é da gente crescer e não ficar estagnado aquilo dali. Então, assim, eu sempre falo na minha empresa que tudo que pinga na empresa, respinga neles. Né? Se é mal, vai respingar mal. Se a empresa vai mal, não adianta pedir aumento, né, que não vai ter. E da mesma forma, quando a empresa está bem. Se a empresa está sadia, está legal, está bacana, nós vamos avançar e vai acabar respingando neles também. Então, uma das principais metas que nós temos a curto prazo é o crescimento, é a abertura de mais escolas. Legal. E quantas escolas, em quanto tempo você quer chegar lá? Hoje, atualmente, nós temos uma escola. Eu tinha uma outra escola que era outro segmento, né? E eu acabei vendendo, me desfazendo dessa escola. Mas eu quero focar 100% na escola do idiomas, do ensino de educação. O meu planejamento nos próximos 5 anos, né, porque eu já estou com 44 ali, então eu falei, até com 50 anos, nos próximos 5 anos, a gente quer fazer uma abertura aí de entre 15 a 20 escolas, nesse processo de 20 Ousado, seriam 3 escolas por ano, na média. Bem ousado, bem ousado. Mas eu volto a falar, tudo isso com pessoas. Né? Ninguém avança, ninguém chega sem pessoas. Vendas, ela é conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu sempre cito isso com o meu time. Né? Eu preciso deles para que a gente consiga, de fato, transformar essa ação, né? esse sonho que está em papel, em projeto, onde todo mundo vai sair ganhando. Ou seja, tudo que pinga na empresa vai acabar respingando também. Nesse processo, você falou muito de pessoas. O que você faz para quem está entrando no seu negócio, na sua empresa e etc. Como é o processo de integração ou o processo de treinamento, principalmente sobre a ótica de vendas que a gente está falando, né?
O que você considera fundamental para quem está entrando em uma empresa, seja primeiro emprego ou seja já esteja no mercado de trabalho, o que você considera fundamental para quem vai trabalhar com você, principalmente na área comercial? Ter muito claro o que vocês querem. Esse é o primeiro ponto, né? A pessoa quando chega para trabalhar com a gente, eu falei, como que você, aquela clichê de sempre, né? Como que você se vê daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? E para a gente poder proporcionar e sentar contigo, olha, eu consigo te ajudar até a página tal. Daqui para lá eu vou te ensinar, enfim, e a gente vai montar uma estratégia para aquilo. Seja ele no time pedagógico, seja ele na recepção, seja ele no vendedor. A cultura que a gente implanta lá, todo mundo tem que vender. A minha recepcionista tem que vender, inclusive até para o aluno que já está matriculado. O meu professor de sala de aula, o teacher de sala de aula, ele tem que vender, continuar a venda que o vendedor fez lá atrás, fez a matrícula. Então, essa cultura, e a gente trabalha muito claro nesse alinhamento da onde a gente vai. Da onde a gente vai. Olha, a nossa empresa está aqui e nós vamos para cá. Então, ou seja, eu quero muito que você faça parte desse time com a gente quando nós conquistarmos, quando nós chegarmos aqui. Mas tudo isso, volto a falar, é aí a questão da onde você está querendo chegar. Então, assim, a gente alinha a sua expectativa com a realidade da empresa, apertamos as mãos e vamos juntos nesse processo. Ou seja, em resumo, o que precisa é ter ambição. Total. Se não tiver ambição, provavelmente... A empresa, ela tem essa ambição. Né? Os funcionários que trabalham com a gente têm essa missão também. Então quem está entrando, ele vai chegar nesse universo. É aquela questão também, né, que já comentamos aqui há um tempo atrás, da onde você está. O local, a sinergia do local, do ambiente. Total. E considerando para quem ou não trabalha com vendas, ou está pensando em trabalhar com vendas, ou trabalha com vendas, qual mensagem que você passa para quem tem essa intenção? O que essa pessoa precisa para ser um bom vendedor? Ou ter prosperidade no seu negócio ou na sua atividade profissional, usando vendas como meio? Estude. A dica que eu posso dar é estude. Não entra aquela velha história, né? Não, o cara só é vendedor porque ele fala muito bem, ele fala com várias... Não, vendas é um processo. Vendas é um processo. Se é um processo, todo mundo pode aprender. Então, estude, pega o seu conteúdo, seja ele em vendas, ou seja ele, eu tenho um negócio, mas tudo tem que ser passa por vendas. Então, a dica que eu dou, estude sempre. Procure pessoas, referências, né? Aonde você, olha, eu quero chegar naquela pessoa ali. Eu costumo, do meu ponto, assim, sempre que eu encontro uma pessoa bem-sucedida, né, eu fico pensando e quando eu tenho a oportunidade eu pergunto, né, o que ela está fazendo, o que ela fez a vida toda, como é que ela fez para chegar até ali, né, justamente para quê? Para poder também comparar o que eu já fiz ali. Pô, eu falei, cara, às vezes o que eu fiz, a gente acha que, nossa, eu fiz muita coisa. Não fiz nada ainda. Já fiz tudo, né? Já fiz tudo. Calma aí, esse cara tem muita coisa para ensinar. Tem até um filme muito bacana, vou deixar até de sugestão para o público aí, chama-se A Procura da Felicidade. Né? Esse filme foi um filme impactante para mim. Até hoje eu assisto, eu consigo, porque tem tudo ali com a vendas. Ali é vendas, é ambição, é resiliência, porque nem sempre a vida vai te dar vitórias. A vendas vai te dar vitórias. Você tem horas que você não vai bater a meta. E tá tudo bem, né? Então, vou deixar esse filme aqui para quem recomendação. Recomendação. Você falou, né, de referências, de pessoas estudarem, etc. Tem uma frase clássica do Thiago Conser que é: estude tanto quanto um médico, né? Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário, né? Exatamente. Então as pessoas têm a ilusão de que vendas é uma pura posição, né, e não uma profissão de fato. E hoje em dia, cada vez mais, vários vendedores muito bem-sucedidos trazem esse conteúdo, né, internet, facilidade, os podcasts, vídeos, textos e etc. ensinam que, na realidade, vendas é técnica, né? Exato. Eu mesmo, no meu início de carreira, tinha essa ilusão também. A pessoa, nossa, esse cara é muito bom, vendas é dom, né? O cara Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que se você estudar, se você entender sobre
abertura, né, sondagem, fechamento, tudo que inclui dentro de um processo, você consegue vender qualquer coisa, seja caminhões, seja curso de inglês ou qualquer coisa. Eu né? costumo dizer que a pessoa, às vezes, tem conversa com outros amigos, né? Também que são empresários, você fala assim, cara, é difícil a gente encontrar um vendedor bom, né? Eu falei, é difícil mesmo. Porque os vendedores bons estão empregados, eles estão contratados, eles estão trabalhando para alguém, né? O que você tem que pegar um cara que tem vontade e formar ele com a cultura, como que você quer, porque o vendedor bom ele já está trabalhando, você não está no mercado, né? Ele já está empregado, ele não está disponível. Para quem é empresário, né, a gente fala, é difícil contratar vendedor bom e tudo mais, e você também citou que dentro da sua escola todo mundo tem que pensar com cabeça de vendedor, né, com vendas, que é entregar, é encantar e tudo mais. E aí tem... Se preocupar, principalmente com eles. Eu não lembro quem exatamente falou, mas que nas empresas só existem duas áreas, né? A ilusão é a gente achar que tem 5, 10, 15 áreas diferentes, né? Que uma é vendas, a outra é suporte a vendas, que no final das contas é isso mesmo, contabilidade, financeiro, RH, todo mundo dando suporte às vendas, porque se você não vender, você não tem um negócio. Você não tem um negócio. E tá todo mundo demitido. Exato. Quem demite você não é o chefe, né? É o cliente. Exato. Que não compra de você. Bom, a gente está chegando ao final e aí eu queria que você mandasse um recado, né, para quem ouviu sua história até agora, eventualmente está travado ou tem medo de vender, está esperando algo acontecer, né? E como o nome desse podcast é Tá Esperando o quê? Manda seu recado para as pessoas aí. O que você gostaria de deixar para que eles realmente parassem de ficar procrastinando, pensando e etc., e começassem a, de fato, agir. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu sempre falo isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não espere o momento. Não tem momento certo. Né? A gente está vivendo uma era as informações chegam pra gente de maneira muito rápida, né, Leandro? Então, isso está tornando as pessoas muito ociosas. Você coloca ali, Leandro, te pergunta alguma coisa, eu já quero uma resposta para agora, né? E se você me demora 2 minutos, eu já estou mandando interrogação para você. Então, assim, as pessoas querem tudo para ontem. E isso atrapalha o andamento. Então, você quer resultado para ontem. O cara entra na empresa para vender, ele já quer tirar 30 vendas no primeiro mês. E nem sempre vai ser assim. Ele precisa entender do mercado, ele precisa entender do produto, do cliente, né? E por isso que eu falo, estude. Vendas não é chegar, meu filho é muito bom vendedor. Não, vendas é estudo. Você tem que trabalhar. E tá com medo? Vai com medo mesmo. Maravilha. Agora, deixa para o pessoal aí onde que as pessoas podem te encontrar nas suas redes sociais, qual que é o seu perfil, a sua escola, divide com o pessoal para onde que podem encontrar o Thiago Pavuna. Eles vão me encontrar no Instagram, Thiago_Pavuna. A nossa escola chama-se Huggle Santana, então Huggle Santana no Instagram, no Facebook, e na página também, www.huggle.com.br. E o Caminhões, Pavuna Caminhões no Facebook e no Instagram. Muito bom. Então, se você quer aprender inglês, tá aí o contato do Thiago, da escola de inglês dele. Se quer comprar ou vender caminhões, também pode procurar. Chegamos ao fim aí de mais um episódio do Tá Esperando o Quê? Podcast. Então, você que tá aí nos assistindo, para de ficar pensando, comece a agir e você vai alcançar seus objetivos. Vai colher os resultados. E lembre-se que vendas é o que transforma. Nada acontece sem vendas. Muito obrigado e até o próximo. Leandrão, obrigado. Prazer novamente aí. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado.